Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos dar início à nossa aula de História. Hoje vamos falar sobre o Brasil Império. Vamos dar continuidade ali sobre o que nós aprendemos no 7 de setembro, na independência do Brasil. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil e se torna o primeiro rei do nosso país. Mas ele preferia ser chamado de imperador, pois além de ser o novo rei do Brasil, ainda era herdeiro do reino de Portugal, Como imperador, Dom Pedro I toma várias decisões com o intuito de melhorar a vida dos brasileiros. Definiu novas armas, o escudo que trazia o brasão escolhido por ele, a nova bandeira do Brasil e, além disso, decidiu dar o perdão político às pessoas que haviam se envolvido nas revoltas políticas, mas que ainda não haviam sido presas. Logo no ano de 1823, foi convocada uma Assembleia Geral Constituinte e foi também efetivada essa Assembleia por Dom Pedro I. Mas a falta de experiência dos envolvidos nessa Assembleia fez com que apenas 24 dos artigos destinados à Constituição brasileira, à Constituição das leis brasileiras, somente 24 artigos naquele período foram aprovados. O reinado de Dom Pedro I durou apenas 9 anos e foi de 1822 até 1831, ficando conhecido como o primeiro reinado. Dom Pedro I foi um imperador um tanto quanto autoritário e ao longo do seu reinado brasileiro, sua relação com as elites foi ficando meio desgastada por causa desse autoritarismo. Até que, em 1831, Dom Pedro I renunciou ao trono e voltou para Portugal, deixando seu filho, que também se chamava Pedro de Alcântara, mas só tinha 6 anos de idade. E mesmo assim, foi aclamado como segundo imperador do Brasil. É claro que ele precisou de alguém que assumisse sua tutela, Ou seja, a sua guarda, como nós dizemos hoje em dia. E José Bonifácio de Andrade e Silva foi o primeiro responsável por Dom Pedro II. O Brasil, então, passou a ser liderado por regentes, ou seja, os homens que eram responsáveis por Dom Pedro II. Como eu disse, o primeiro foi José Bonifácio. Os regentes de Dom Pedro II eram pessoas do meio político. Alguns eram apoiadores de Dom Pedro I, como José Bonifácio. Outros eram contra Dom Pedro I. Outros eram a favor da monarquia, a favor de que existisse um rei, mas queriam que algumas leis fossem mudadas, Algumas leis da Constituição deixada ainda por Dom Pedro I, eles queriam que essas leis fossem alteradas. E é claro que esses grupos políticos com interesses em comum também tinham poder aquisitivo semelhante, Alguns, os liberais, hoje conhecidos como a classe média, eles eram militares, jornalistas, sacerdotes e bacharéis em direito. Então tinham poder aquisitivo ali, O valor que eles ganhavam era parecido. Por isso que seus pensamentos em relação ao reinado também coincidiam. Outros eram do grupo dos moderadores, também conhecido como chimangos, que eram os donos das fazendas agrárias e eram o grupo mais forte daquele período, do início ali do período regencial.
E tinham também os restauradores, que eram os comerciantes, ou algumas pessoas do clero, aqueles sacerdotes que se preocupavam com as necessidades do povo, né? E os nobres, que ganhavam seus títulos de nobreza por algum motivo específico. Esse período regencial aconteceu do ano de 1831 até 1840. Foi dividido entre a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência de Feijó e a regência Una de Araújo Lima. Durante esse período, aconteceram várias revoltas do povo em vários locais do nosso país. Como, por exemplo, as revoltas conhecidas como a Cabanagem, que aconteceu na província do Grão-Pará, a Balaiada, que aconteceu no Maranhão, a Sabinada, que aconteceu em Salvador, e também a Revolução Farroupilha, que foi uma das maiores e aconteceu no Rio Grande do Sul. Vocês vão poder ver um resumo detalhado sobre esse período regencial, essas regências, e sobre as revoltas do período regencial, nestes links colocados aqui e que também serão disponibilizados aqui nas descrições do vídeo. Peço que, além de assistir ao nosso vídeo e aos vídeos desses links disponibilizados, vocês também façam a leitura detalhada do texto disponível no livro de história, antes de realizar as atividades, pois o conteúdo é grande e precisa ser bem compreendido por vocês. Agora, vamos para nossas atividades, que serão das páginas 161 e 162. Questão 1. Pesquise quais foram os principais motivos que levaram Dom Pedro I a abdicar do trono. Essa é uma pesquisa que é para ser realizada ou em outros livros de história ou na internet, tá? Para que vocês encontrem os principais motivos que levaram Dom Pedro a deixar o Brasil e voltar para Portugal. Questão 2. Como você vê a renúncia do imperador? Depois de pesquisar e responder a questão 1, você vai dizer a sua opinião quanto a isso. Como você vê essa renúncia? Você acha que Dom Pedro foi covarde e deixou o nosso país nas mãos de uma criança que dependia de outras pessoas para cuidar dela e do nosso país também? Ou você acha que ele foi precipitado e voltou para Portugal antes de ter um planejamento de verdade, né, diante da pressão que ele estava sofrendo dos populares? Ou você acha que foi só uma saída estratégica e ele tinha ali tudo em mente do que iria acontecer, uma vez que o poder não sairia das mãos da família real? Justifique a sua resposta. Então você vai dizer o que você acha, qual dessas três opiniões com qual dessas três opiniões que você concorda e o porquê que você concorda com elas. Você vai justificar a sua resposta. Combinado? Questão 3. Sobre os posicionamentos políticos da época. É correto afirmarmos que... Então você vai marcar a opção correta, tá? Leia atentamente. Letra A. Os restauradores da direita visavam o benefício das camadas populares? Letra B. Os moderadores do centro defendiam ideais comuns ao grupo de direita e de esquerda? Letra C. Os liberais de esquerda eram formados pela elite, pelos mais endinheirados do povo? E letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. Qual dessas está correta? Marque apenas a correta. Questão 4. Entre as 4 regências,
Qual você acredita que teve um governo mais voltado para o povo? Qual das regências você acredita que se preocupou mais com o povo? Justifique a sua resposta. Explique o porquê que você acha isso, tá certo? Questão 5. Qual era a motivação dos que se rebelavam junto aos movimentos populares? Por que as pessoas se juntavam aos movimentos e se rebelavam contra as regências em prol do povo? Por que isso acontecia? É importante que você faça a leitura de todo o conteúdo e também veja os vídeos disponibilizados aqui no link. Eles vão ajudar muito na resolução das atividades. Questão 6. Alguma das revoltas populares aconteceu no seu estado? Ou seja, alguma das revoltas populares aconteceu aqui no Distrito Federal? Acho que não precisa nem pesquisar para responder isso, né? Se sim, você consegue perceber algum resquício dela em monumentos ou no comportamento das pessoas? Essa tem tudo para ser a questão mais fácil entre todas as outras. É só pensar um pouquinho que você conseguirá respondê-la facilmente. Meus amores, realizem as atividades com muita atenção, carinho e disponibilidade. E eu também estarei aqui, disponível para atendê-los no que for necessário. Beijo, beijo!